pessoal, hoje teremos um especial na área na TV. A gente gravou uma entrevista com o ex-jogador de futebol Reinaldo Lima, artilheiro do Mineirão, conhecido pela torcida do Atlético Mineiro como o Rei. Daniel Reis esteve com a equipe da editora UFV, que apoiou a vinda do Reinaldo para o lançamento do livro Punho Cerrado, a História do Rei. Punho Cerrado é um gesto que Reinaldo passou a fazer para comemorar os gols e que naquela época também era um gesto de protesto contra a ditadura militar. Bem, então vamos conhecer um pouco dessa história. Hoje eu tenho ao meu lado ele, o maior artilheiro da história do Mineirão, maior artilheiro do Clube Atlético Mineiro, dono da melhor média de gols em uma única edição do Campeonato Brasileiro. Ele que se destaca não só por sua história dentro de campo, mas também fora, uma história de luta, militância. Eu estou aqui pelo Naara e pela TV Viçosa, agradecendo a sua presença. Um prazer estar aqui em Viçosa, para a gente falar fazer o lançamento do meu livro e falar também dessas fases da minha trajetória dentro do futebol, enfim, dentro da vida do país em que eu participei. Enfim, a minha biografia, ela traz essas várias fases da minha vida. É isso, o Reinaldo veio aqui lançar o seu livro, que está sendo apoiado pela editora da UFV. O Naara veio fazer essa cobertura. E esse livro está muito bacana, foi o seu filho que escreveu. Conta um pouquinho pra gente, o que está falando essa biografia? A biografia que foi escrita pelo Felipe, meu filho, ele, há uns 2 anos atrás, ele me propôs que eu fizesse que a gente fizesse esse projeto do livro, que eu fizesse um depoimento, porque o Felipe, ele acompanhou. Quando ele já estava entendendo um pouco mais de futebol, eu já tinha encerrado a minha carreira. E ele escutou várias histórias aí a meu respeito, então ele tinha esse interesse também, além da gente registrar também essa minha trajetória dentro do futebol. E também serve como um documento também para, sobretudo, para o jornalismo, né? Um documento, uma memória do futebol brasileiro, uma parte da memória do futebol brasileiro. E Rei, como é que foi contar para o seu filho histórias da sua carreira, da sua vida? Olha, com o filho a gente abre mais o coração, a gente fica mais à vontade. O livro comenta inclusive as fases difíceis, as dificuldades que eu tive, tudo isso. Não foi um livro muito dolorido para mim, não, até porque eu tenho que agradecer. A minha trajetória no futebol foi uma trajetória muito boa, de alegria, embora com muita dor por causa das contusões que eu tive durante a carreira. E antes dessa história maravilhosa no futebol, quem era o Reinaldo? Onde jogou o Reinaldo? Como nasceu o Rei? Eu sou de Ponte Nova, aqui perto de Viçosa. Eu jogava lá no 1º de Maio, joguei futebol em Ponte Nova até os 14 anos. E depois dos 14 anos o Atlético foi em Ponte Nova e eu tive o Renato Marinho, o Dom Miguel Trinchão, o Biagi, me indicaram para o Atlético. E o Barbatana me levou e eu não sabia nem a dimensão do Atlético, era um adolescente, não sabia dessa responsabilidade que é vestir a camisa do Atlético. Talvez isso foi até bom para mim, porque no primeiro treino meu eu fui fazer contra o Profissional, que foi campeão brasileiro de 71. Isso aconteceu no dia 8 de setembro de 71. E eu treinei contra os grandes jogadores, né? Dario, Grapete, Vanderlei, Lola. E fiz um bom treino, fiz gol, dei drible,
Enfim, no primeiro treino eu já fui contratado. E aí eu continuei a minha carreira, fiz a minha carreira dentro do Galo. Como você falou, você chegou aos 16 anos com o Atlético, pro Atlético. Com 14 anos para o Atlético, só que estreou aos 16 como profissional. Como profissional. Na verdade eu fui fazer um teste para o juvenil, que eu tinha a idade até de... O juvenil naquela época ele ia até os 18 anos. 18 anos estourava a idade. E eu, muito novo, ainda garoto, eu ganhei a fama de baby crack e fui artilheiro do campeonato infantil. Depois eu disputei o infanto juvenil e eu, com 16 anos, estreiei no Atlético. Aí eu fiz bons jogos, fiz gols, aí eu permaneci no profissional. Você acha que o fato de chegar muito novo ao profissional pode ter influenciado nessa carreira cheia de lesões? Você é um garoto, às vezes, jogando com homens formados? É verdade. Foi um pouco precipitado, né? Mas qualquer garoto quer jogar o mais rápido possível. Mas, na verdade, se tivesse um pouco mais de precaução, talvez me poupasse desses acidentes, dessas contusões no futebol. Porque eu, com 16 anos, eu tinha uma formação óssea, uma formação de adolescente. E jogando quanto adulto, foi em 73 que eu estreiei no Campeonato Brasileiro. E nesse primeiro campeonato eu já sofri a minha primeira lesão no joelho, que acabou trazendo complicações e comprometendo muito a extensão da minha carreira. A medicina do futebol naquele tempo era praticamente escassa. O Zico chegou a falar que se não fosse pelas lesões, você só chegaria atrás do Pelé. Realmente, elogio vindo do Zico é muito bom. Eu fico muito feliz com esse carinho, essa admiração do Zico. Zico é um grande amigo e um dos maiores craques do futebol mundial. É recíproco, porque eu também sou um admirador do Zico, que foi um grande craque. E o Zico faz esse comentário porque nós tivemos a oportunidade de jogar junto também, ele me conheceu melhor, mas ele já formou essa opinião já no primeiro campeonato brasileiro, porque ele era reserva no Flamengo e eu joguei contra o Flamengo. Eu fiz um dos melhores jogos da minha carreira contra o Flamengo e o Zico no banco de reserva vendo aquilo, ele ficou um pouco impressionado, então ele guardou. Colega de profissão, amigo, mas dentro de campo foram grandes rivais também. Flamengo e Atlético protagonizaram uma das maiores rivalidades do século, se não for a maior. Como você se sentia jogando contra o Flamengo? Nós enfrentamos várias vezes e no livro a gente fala muito dessa grande decisão, desses grandes jogos contra o Flamengo, porque o Flamengo é o time de maior torcida no Brasil, é um time que tem todo esse apelo aí popular e eu gostava muito também de jogar no Maracanã. Jogar no Maracanã contra o Flamengo, fazer gol no Flamengo é uma maravilha. Então nós fizemos grandes jogos aí. O que mais marcou, sem dúvida, foi a decisão de 80, né? Que o Flamengo foi campeão. Uma decisão fantástica, porque... Aí eu vou te fazer essa pergunta, Rei. Aquele jogo, 1-0 Flamengo, o Reinaldo vai lá e empata. 2-1 Flamengo, o Reinaldo vai lá e jogando só com a perna, ele vai lá e faz um gol. Logo depois, o Reinaldo é expulso num lance que, para mim, até hoje, eu tenho... será por que ele foi expulso? Eu não entendo até hoje. No final, o Flamengo ganhou. Você não sente uma mágoa desse jogo, não? Para mim, o Galo era favorito. A gente sente uma frustração de não ter conquistado esse título, porque a gente tinha um grande time, nós fizemos uma grande campanha e fomos muito prejudicados por influência de juízes, né? Que acabou manchando um pouco esse título do Flamengo. O Flamengo também tinha um grande time, acho que foi um dos melhores times do Flamengo de toda a história. Mas foi um jogo espetacular, foi uma decisão maravilhosa, porque o Maracanã tinha mais de 200 mil, tinha 154 mil pagantes, então com penetras devia ter uns 200 mil pessoas no Maracanã, torcedores, e o Flamengo nunca tinha conquistado um título. A gente havia
ganho o jogo no Mineirão, primeiro jogo, 1-0, que eu fiz o gol também. E fomos com essa vantagem do empate. E aí foi um jogo emocionante, porque o Flamengo fez o gol e na saída de bola eu fui e empatei o jogo. Então, do futebol cria essa sensação, né? Que o torcedor parece que não acredita, né? Tá comemorando o gol, aí toma um gol, o torcedor fica meio paralisado. E depois o Flamengo fez outro gol, eu sofri uma distensão violenta na coxa e perdi a condição de jogo, praticamente perdi a condição de jogo. Fiquei mais na ponta, fazendo número ali, porque não podia mais fazer substituição. E aí eu sofri um massacre da torcida do Flamengo, né? Porque eu estava machucado e quando a bola chegava em mim eu não tinha força, não conseguia jogar, e toda vez que tocava a bola em mim, a torcida, uma multidão gritando, bichado, bichado, bichado. Isso é uma dor violenta. Mas depois eu recorri ao sobrenatural, né? E consegui fazer o gol do empate, provocando um susto enorme na torcida do Flamengo, e que seria talvez o gol do título. Eu acho que até por causa disso a torcida do Flamengo passou a ter um respeito, uma admiração muito grande por mim. E depois desse empate, que a gente seria campeão, aí aconteceu o lance da expulsão, que foi um lance normal, que ele deu impedimento, o Júnior foi bater rápido, eu estava na frente, ele chutou a bola em mim e eu fui expulso. O juiz criou esse clima todo e acabou desestabilizando o time do Atlético, e o Flamengo foi lá e conseguiu fazer o terceiro gol. E aí logo depois, na Libertadores do ano seguinte, 81, no Serra Dourada, aquele jogo marcado até hoje na história do Atlético e do Flamengo, quando 5 jogadores do Atlético foram expulsos, você foi o primeiro, o Wright era o árbitro na época, expulso também por um lance que até hoje a gente não entende, uma falta em que ele te deu vermelho direto. Sente-se também uma mágoa por esse jogo, por esse árbitro? A gente fica revoltado com a influência, a intervenção do Wright no juiz. O Wright é um juiz carioca, um juiz que viajou com a delegação do Flamengo, ficou no hotel lá com o Flamengo e ainda apita o jogo, quer dizer, ele influenciou sim. E a intenção dele era justamente inibir o time do Atlético com advertência. E eu, com 28 minutos, eu fiz uma falta no Zico, no campo de defesa, e já ganhei o cartão amarelo. Isso justamente porque eu sempre tive a felicidade de fazer gol contra o Flamengo, quer dizer, já tirava essa superstição de eu fazer o gol, além de o Flamengo jogar com um a mais. O time do Flamengo era muito bom. Então, naquela ocasião, a Libertadores eram 2 times só que classificavam do país, e a gente tinha empatado os 2 jogos. E o Flamengo venceu esse terceiro jogo, prosseguindo aí na trajetória do título da Libertadores. Uma história também bonita que você tem na seleção, né? Na Copa de 78, onde todos os treinadores, a comissão técnica inteira era formada por militares, você faz o gol contra a Suécia, ergue o punho, no movimento de resistência à ditadura militar. De onde surgiu essa ideia de se opor a esse regime? Nessa época de 78, durante a ditadura militar, o país todo o povo todo estava muito oprimido, com muito medo, mas já começava a ter alguns movimentos, algumas reações para a gente voltar a viver numa plena democracia. E vários movimentos existiam, de vários setores. E eu, pelo futebol, eu fiz esse gesto do punho cerrado, que é o nome do livro, né? Que era um gesto de protesto contra a ditadura, uma resistência contra esse Estado autoritário. E na Copa do Mundo, quando eu fiz o gol, aí eu não resisti. Apesar de ter sido aconselhado a não
comemorar o gol com gesto, com punho cerrado. Eu comemorei e a gente sofri restrições, mas tantos brasileiros sofreram restrições, sofreram tortura e até morte por acreditar que a gente poderia viver num país com mais liberdade. Na sua opinião, uma dessas restrições pode ter sido a não convocação para a Copa de 82? Naquele momento você era o melhor centroavante do país, um time muito bom com Zico, Sócrates, Falcão. Faltou você naquela Copa? Eu poderia ir sim na Copa de 82. Eu participei da eliminatória, fiz gols, estava na seleção há já algum tempo. Eu tinha um histórico ainda a gente vivia num regime ainda, num regime de ditadura ainda. A seleção, a CBD na época, sempre teve uma posição bastante reacionária, né? Inclusive Telê, e que não gostavam de nenhuma participação política. E também eu tinha um histórico de contusão, então eles dei a oportunidade e não me chamaram, não me convocaram para a Copa de 82. Realmente teve forças ocultas. E Rei, você como grande goleador que sempre foi, 255 gols pelo Atlético, maior artilheiro da história desse clube, mas sempre tem aquele gol especial que fica marcado no artilheiro. Para você, qual seria esse gol que marcou a sua carreira? Eu gosto de todos os gols, é legal. Não, mas realmente tem. Os gols contra o Cruzeiro sempre tem um sabor bem melhor, né? E eu gosto muito do gol de 76, né, que nós ganhamos do Cruzeiro. O gol é uma coisa maravilhosa. E seu livro também fala bastante sobre a sua história de vida. Conta um pouco, alguma coisa que o fã do esporte não saiba sobre sua história e que ele pode ver no livro. A minha história de vida, a gente fala um pouco da política, quando eu fui deputado, quando eu fui vereador, participando de alguns movimentos políticos e tal. Falamos também um pouco de uma fase muito triste minha, que foi uma fase do envolvimento com as drogas. Depois a gente fala também da minha recuperação, sabe? Descobrindo os verdadeiros valores e estando mais sóbrio, mais tranquilo na vida, contando até os dias de hoje, né? Quem quiser adquirir o livro do Reinaldo, a biografia escrita pelo seu filho, Punho Cerrado, a história do Rei, pode adquirir nas livrarias da editora da UFV, né, Rei? É verdade, o livro está na livraria da universidade, nas lojas do Galo, na livraria Leituras, também pela internet. Nós temos um site, né, reinaldorei.com.br, que você pode adquirir também, reinaldorei.com.br. O livro está uma leitura muito agradável, muito legal, muito legal. Como eu falei, é um bom documento também para a memória do futebol brasileiro. Mas, Rei, aproveita e manda um abraço para todos os fãs que você tem aqui em Viçosa, imagino que sejam muitos. Eu nunca joguei aqui em Viçosa não, mas eu já vim aqui várias vezes em Viçosa, é uma cidade muito agradável, uma cidade muito importante no nosso país, né? Porque aqui, além de receber os estudantes, né, dá essa formação para o futuro do nosso país. É uma cidade que eu tenho bons amigos aqui. No jogo do Brasil e Argentina mesmo, eu encontrei... Quer dizer, eu era muito amigo do pai dele, Antônio Schecker, né? E hoje o filho dele, que é prefeito. Aqui. O São José, por incrível que pareça, eu tenho uma participação importante aqui em Viçosa. O time São José, quando era deputado, eu comprei um terreno para eles aí, acho que é indo para Paula Cândido. Comprei um terreno para eles fazerem um estádio lá. Quer dizer, eu sempre incentivei o esporte. Não tive a oportunidade de fazer o estádio, mas, de qualquer forma, eu já dei uma boa contribuição aqui para Viçosa. Então, quero deixar para todos aqui de Viçosa um grande abraço, né? Tamo junto aí. Punho Cerrado, a marca registrada do Rei,
Meu nome é Daniel Reis, eu fiz essa entrevista para o Na Área, em apoio com a editora UFV. Muito obrigado, Reinaldo. Falou, Daniel. Obrigado. É isso, nesse programa especial do Na Área na TV, ficamos conhecendo mais sobre o grande ídolo do futebol brasileiro, o artilheiro Reinaldo. Você ainda pode encontrar o livro na livraria Café Cultura, que funciona na Biblioteca Central da UFV ou pelo site da editora UFV. Fiquem ligados no Na Área pela TV Viçosa e nas quartas e sextas às 6h30 da tarde na Universitária FM 100,7. Um abraço da equipe do Na Área.